já nesse clima, né, junino, que vamos receber hoje Jéssica Cerejeira. Então, Jéssica, ela é designer de moda, ela é figurinista, ela é artista visual, enfim, ela é super completa para falar sobre esse assunto aqui com a gente hoje, tá? Ela vai falar um pouco sobre o processo criativo de figurino. Bom, gente, boa noite, né? Eu já vou aqui compartilhar minha tela com vocês, só para a gente começar aqui, se organizar. Eu fiz um slidezinho bem simples. Vocês estão vendo minha tela? Tá tudo certo? Eu não vou conseguir ver os comentários, tá? Durante, porque eu abri aqui para ficar bem grande, para vocês poderem ver, irem acompanhando, mas aí ao final a gente faz esse momento de perguntas, essa rodada de pergunta, beleza? Bom, assim, o tema, né, vocês já viram, que é um tema que tem a ver com figurino, então a gente vai falar muito sobre essa questão da relação que tem nesses dois processos criativos, né, do designer de moda e do figurinista. E, claro, tem relações, mas vamos descobrir quais relações, né, vamos entender aí como é que funciona isso. E aí eu vou trazer também alguns pontos, né, não só a gente vai fazer esse comparativo, mas também eu vou trazer um pouco da minha metodologia de trabalho, né, e aí eu deixo isso, assim, bem com um asteriscozinho, né, para vocês verem que é a minha forma de trabalhar com figurino, mas que isso é bem livre, é bem dinâmico, e isso depende de cada pessoa, né, cada pessoa vai construir sua forma, sua metodologia de trabalho. E aí eu também vou falar um pouquinho sobre a questão do cosplay, né, que muita gente confunde, e vou passar também algumas, mais como um bônus, né, assim, indicações de leituras, de filmes, e alguns eventos aí como sugestão para vocês. Mas aí, calma, né, quem sou eu, quem é essa tal de cerejeira? Bom, só me apresentar bem rapidinho aqui para vocês. Eu nasci em Imperatriz, Maranhão, né, na verdade só fiz nascer lá, eu vim morar aqui muito cedo, acho que com 1 aninho de idade eu já estava aqui em Natal. Então, me considero potiguar, me considero natalense de coração. Eu tenho 24 anos, tenho 10 anos aí de atuação no mercado de moda, né, em figurino. E eu comecei no Senai, né? Comecei fazendo alguns cursos lá no Senai com 15 anos, né? E aí eu já comecei nesse curso a estagiar como aprendiz. Algumas das pessoas que estão aí, eu já fui vendo alguns deles, eu tive a oportunidade, né, de ter sido aluna desses profissionais incríveis, né, que hoje são meus colegas de trabalho. E assim, questão de formação, né? Eu vou dizer que até botei um asterisquinho aí, né? Formação com asterisco em artes, moda e figurino, porque eu acho que essa questão de formação é muito complicado você dizer que você é formado 100% em alguma coisa, né? Você detém um conhecimento completo. A gente, principalmente nessas áreas, né? Em artes, moda e figurino, a gente está em constante atualização, né? Assim, é tudo muito novo, então a gente vai se adaptando, mas vamos dizer que eu tenho titulações nessas áreas, mas que a gente está em constante desenvolvimento, em constante aprendizado. Então, eu posso dizer que eu sou aprendiz aí ainda dessas áreas. E aí, só para vocês, alguns devem fazer associação, né? Assim, eu desenvolvi essa coleção, né? Talvez vocês devam conhecer, já ter visto em algum lugar. Foi uma coleção que eu desenvolvi dentro desse projeto, que é o Senai Brasil Fashion, né? Esse projeto, ele é um projeto muito bacana, assim, que eu espero de coração, que sei que tem muitos alunos aí do IF, né, mas eu espero de coração que vocês consigam participar desse projeto e de outros projetos, porque tenho certeza que com a formação de vocês têm total potencial para isso. Né? Então, eu espero ver essas carinhas aí novas, assim, nesses projetos e em outros, né? No Brasil Fashion e em outros projetos. E aí, esse projeto foi bem bacana, foi em 2015, né, que aconteceu. Eu sou essa bonitinha aqui, orelhuda, aí no cantinho, né, assim, bem ouvindo, né, bem escutando aqui o Jackson Araújo e o Flávio Sabrá, que são lá do Senai também, já trabalharam no Senai. Foram os mentores, os coaches do projeto, e aí eu tive uma orientação com o Ronaldo Fraga para desenvolver essa coleção, né, esses 3 looks aqui, desfilados pela Daiane Conterato, a Vivi Horta e a Larissa Mattiori. Né, aqui são os meus colegas, a gente foi um representante por estado, então eu fui representando o RN,
E aí esse projeto ele foi um divisor de águas assim na minha vida, né? Eu sempre, quando vou me apresentar, eu dou uma pincelada nele, porque eu acho importante, até para vocês conhecerem também que existe esse projeto aí, né? E foi exibido aí nos canais Lifetime, Discovery Channel e foi outro, meu Deus, Fashion TV, tá até aqui. Pronto. Passando aqui, né? Vamos ao que interessa, né? Assim, de fato, vamos pro conteúdo aí da nossa live, né? No nosso bate-papo. A relação, né, assim, do design, desse processo do design de moda com o processo do figurinista, né? Vamos aí ver como que é essa relação. Eu fiz aqui um esqueminha, mas para ficar bem visual para vocês, vocês podem até printar aí também, de repente, para ficar com esse material para vocês. Mas só para vocês entenderem, né? O que eu dei mais ou menos um panorama geral do processo, né, de trabalho de um estilista e do processo fazendo já a relação, né, assim, o processo do figurinista. Então, aqui a gente vai ver. O estilista, ele faz essa pesquisa de mercado com foco nos concorrentes, né? Assim, a gente faz essa pesquisa, quando a gente vai fazer uma coleção para alguma marca, a gente tem que saber onde ela está inserida, quais são os concorrentes diretos e indiretos, né? Isso aí quem está estudando moda já deve ter visto, né? Esse conteúdo. E o figurinista, ele não faz essa pesquisa de mercado, mas ele garimpa, ele tem um momento que ele garimpa, né? Peças e preços, né? Também faz essa pesquisa de peças e preços de mercado, porque é importante para a gente construindo um acervo aí de figurinos. Pesquisa de público-alvo, painel, né? Essa pesquisa, na verdade, para a gente, né? Eu me divido aí entre os dois, porque eu faço um pouco dos dois, mas assim, figurinista, ele vai mais fazer a concepção desse personagem, ele vai meio que pensar da mesma forma que a gente pensa no público, né? É parte da psicologia, entender aonde esse público está inserido, qual a idade, o que ele gosta de fazer, né? Tudo isso a gente vai buscar e entender desse público-alvo. Na concepção do personagem, a gente vai também construir, né, essa identidade fictícia desse personagem, só que é um processo um pouco mais denso, assim, né? Porque tem muitas outras questões que a gente tem que levar em consideração, como, por exemplo, o roteiro, né, da trama, quando a gente vai construir a questão do público-alvo, né, montar esse painel, às vezes a gente ainda não tem o tema. Então, nesse momento aqui, o figurinista, quando ele vai pensar aí nesse personagem, talvez, muito provavelmente, ele já tem ali um roteiro em mãos, né, uma dramaturgia por trás. E aí, quando a gente vai pesquisar tendências, né, que quando a gente está ali, né, já nessa parte de pesquisar mesmo, ver o que está, qual é a tendência do momento, qual é a manga que está em alta, o decote, né? E aí a gente vai ver aqui que isso se aplica sim ao figurinista, né? Mas na verdade ele vai fazer isso muito quando ele está lidando com novelas, com programas de TV, com shows, né? Porque aí ele vai ter que ter um olhar mais atual. Né? Então, ele vai ter que trazer um pouco, vai ter que pincelar ali um pouquinho, né, naquelas novelas, por isso que a maioria das pessoas se inspiram, né, naquela personagem da novela que tá ali, aí vai, o que a personagem tá usando, né? Então, existe essa pesquisa de tendência para o figurinista, mas muito nesse sentido, né, de pesquisar atualidades para ir pincelando nas cenas, ou então num show, né, que é uma coisa ali mais atual, uma coisa de momento. Porque muita gente, assim, só para abrir um parêntese aqui, muita gente tem essa noção de figurino como sendo um traje que vai reproduzir o traje de uma época. E não é bem assim, né? A gente sabe que figurino, ele pode ser atual também, né? A gente pode ter um figurino que vá reproduzir um determinado período, mas a gente também pode ter um figurino atual e, né? Como esses exemplos aí que eu dei. Então, já desmistificando isso, assim, né? A gente ter esse olhar mais amplo do que pode ser o figurino. Pesquisa do tema, né? História da indumentária. Esse momento aí que o Tirite ele vai pesquisar o tema, para o figurinista, é super importante ele ter esse conhecimento da história da indumentária. Por isso que eu coloquei aqui entre parênteses que não é exatamente igual à pesquisa do tema que o estilista faz, mas que ele vai fazer uma pesquisa, assim, muito voltada para a história da indumentária. Então, o conhecimento da história da indumentária é fundamental, né, para ambos, né, diria assim. E
o figurinista, né, ele vai ver justamente essa temática, né, o contexto em que esse personagem ele vai ser inserido, né? Então, é super importante esse conhecimento. E aqui a questão do mood board, né, do tema que a gente, né, enquanto designer de moda a gente também faz essa parte, né, do mood board, aquele painelzinho temático, que geralmente é a parte mais gostosa de fazer. Não sei vocês, mas eu adoro. E aí, sim, o figurinista ele pode fazer um painel temático. Eu acho que é até bem legal ter isso dentro do processo. Alguns figurinistas não se atêm a esses detalhes, assim, mas eu gosto de fazer. Tá? Eu acho importante. Eu faço geralmente no momento da pesquisa, assim, quando estou investigando. Quando eu faço a pesquisa, digamos que eu estou fazendo um personagem mais antigo, né? Um personagem de época. E aí eu vou e faço essa pesquisa e monto um painelzinho ali também. É super gostoso de fazer. Eu gosto. Cartela de cor. Vocês estão tão caladinhos aí, tá todo mundo me ouvindo, né? Só dá um oi aí pra ver se. Estamos. Tá. Eu não tô vendo nada, só tô vendo aqui o slide. Então, se tiver ruim aí, vocês falam o áudio. Tá. Cartela de cor. A parte de colorimetria, eu até coloquei aqui, é extremamente importante. E frisei bem, assim, por causa da iluminação e cenografia, né? Pensar nas cores sobre abaixo, né? Esse sob aí abaixo de uma luz, né? É super importante, porque às vezes a gente idealiza um figurino, mas a gente não pensa nessas outras questões que vão compor a cena. Ai, gente, que susto! Fogos aqui. Desculpa. E aí é bem bacana a gente perceber, né, que esse detalhe da iluminação e da cenografia, eles precisam conversar, eles precisam fazer esse link com o que está sendo pensado pelo figurinista. Então, existe esse momento de conversa, vou mostrar para vocês ali o meu processo no próximo slide, mas é bem importante a gente pensar, né, na iluminação e na cenografia e na cor, fazendo a comunicação com essa luz, com esse cenário. E aí a escolha das estampas, né, também é extremamente importante a gente pensar nas estampas, porque tem estampas que, por exemplo, não funcionam para TV, né, estampas que, quando a pessoa está filmando, causam uma ilusão de ótica, tem alguns programas de TV que, por exemplo, você não pode estar usando nem verde, nem vermelho, porque aí você fica transparente na imagem. Não sei se vocês já viram isso, que tem uns cenários assim, que é aquele fundo verde, eu agora não me recordo o nome, mas é geralmente em programas de estúdio, né, que é gravado, e aí se você estiver usando verde ou vermelho, você fica vazado, tipo, aqui fica a sua cabeça e o seu corpo fica vazado, né, então, geralmente eles... Oi? Tô falando aqui, chroma key. Chroma key, isso aí mesmo, exatamente. E tem que ter todo esse cuidado, né? Assim, quando você vai. Às vezes, até a emissora, quando você vai dar alguma entrevista, não vem usando essas cores, ou então não vem usando aquela estampazinha de gravataria, sabe? Bem pequenininha, porque às vezes causa uma confusãozinha ali na hora de filmar e isso distorce a imagem, então causa esses problemas. Então, sim, a escolha de estampas é super importante. O figurinista ele tem que pensar muito bem que estampa que ele está colocando. E isso tem que funcionar bem, lógico, com a iluminação e com a cenografia também. A parte do desenho de croquis, sim, é uma ferramenta padrão, né, de trabalho, tanto para o figurinista quanto para os estilistas, mas, assim, não é a coisa mais importante, né, desse processo. Eu vejo figurinistas que eles montam ali um figurino num manequim, como esse aqui, por exemplo, né, direto. Ou então ele já veste a pessoa, experimenta essa peça aqui, ou, sabe? E aí já não precisaria, essa ferramenta de trabalho, né, o croquis, o desenho, ele já seria dispensável. E você pode também fazer croquis não só desenhando, né? A gente sabe que existem várias formas de você colocar as suas ideias no papel e ser entendido por outras pessoas. É só você, por exemplo, sei lá, você pode fazer um Frankenstein com imagens. Eu quero a manga assim, mas aí eu quero um pé. Aí você vai recortando, sabe? Figurinhas, e você vai montando esse meio que Frankenstein para
poder apresentar a sua ideia. São formas de apresentar, não necessariamente precisa ser o desenho à mão, porque eu sei que muita gente tem dificuldade, e às vezes até mais prático, né? Assim, minha opção, como às vezes tem muito ajuste, tem muita coisa, eu costumo fazer em ferramenta vetorial, né? Em Corel, Illustrator, eu costumo usar essas ferramentas. A escolha de matéria-prima. Quando o figurino ele é feito do zero, né? Ou a gente ajusta alguma peça do acervo, a gente pensa na matéria-prima, tá? E aí, para figurina, assim, a gente usa geralmente matérias-primas que elas têm um pouco mais de textura, dependendo, isso depende muito, tá, gente? Assim, tô falando, mas assim, no geral, se utiliza mais matérias-primas que têm um pouquinho de textura, ou então um detalhe, assim, no toque, que fique perceptível ali no visual. Porque vocês têm que imaginar também que a gente está fazendo uma coisa, às vezes, para ser vista num palco e o público ele vai estar super distante, né? Então, tem que ser coisas que, quando estiver lá em cima do palco, né, ou naquela... Às vezes tem formatos de teatro, né, que permitem que você fique mais próximo do público e interaja com ele, então isso aí não seria um problema, mas quando você imagina aquele modelo de caixa de teatro, né, público, a plateia ali na frente, a caixa de teatro, né, ali o palco com as cortinas, você já vê que você precisa pensar, né, nessa questão, que tem que crescer aos olhos do público, então tem que aproximar, você tem que colocar detalhes ali que fiquem visíveis, principalmente pensando na iluminação, porque às vezes a iluminação até ofusca, então a gente tem que ter muito cuidado quando vai colocar esses elementos na cena. Onde eu parei? Tá. Prototipagem, prova e ajuste. Né? Essa etapa, ela é bem importante, né, nesse processo, mas a gente faz aqui, quando faz o figurino do zero, né, a gente faz realmente um protótipo para provar ali no ator ou na cantora, né, na pessoa que a gente está, no nosso cliente, e aí a gente pode fazer também ajuste de peças do acervo. Eu sempre coloco isso aqui porque a gente, quando trabalha com figurino, a gente vê que muitas peças que a gente utiliza assim no dia a dia, mesmo na prática, são peças de acervo. E isso aí já dá até um caráter bem sustentável, né, assim, para o processo do figurinista. Isso é bem legal, porque você reaproveita muita coisa. Né, eu posso até citar aqui João Marcelino, não sei se vocês conhecem, ele é um figurinista daqui de Natal, bem famoso. Ele faz ainda, né, os figurinos do Clown de Shakespeare, e é bem bacana o trabalho dele, então ele faz um trabalho, assim, de reaproveitamento de peças incrível, né, e você, às vezes, não imagina que aquela peça ali, ela já teve em uma outra peça, contando uma outra história, e que ele conseguiu modificar totalmente, você não consegue, às vezes, nem perceber, mas o trabalho dele é muito lindo, muito incrível, sugiro que vocês acompanhem aí também, né, e ele faz muito isso, geralmente ele faz essas adaptações, né, ele faz meio que um patchwork de várias peças e vira uma coisa incrível, né. Opa, passei. A parte de confecção, né? Quando a gente faz o figurino realmente do zero, sim, a gente tem essa etapa de confecção, lógico. Desfile, para o estilista desfile, né? E para a gente que faz figurino também, a gente pensa aí nessa questão da exibição. Né? Esse momento do desfile a gente pode comparar com esse momento da estreia, né? Desses espetáculos, ou a exibição ao vivo, gravada. Tá? Então, é esse momento ali que o que você fez vai ser mostrado, tá, para o público. Cabelo e maquiagem, né? A gente pensa... Oi? Deixa eu fazer só essa pergunta, porque eu acho que... Pode fazer. Se deixar para o final, vai meio perder. Repetir o nome do figurinista daqui de Natal. É João Marcelino. João Marcelino. Eu posso depois até colocar aí no chat o Instagram dele para vocês acompanharem também, mas se você der um Googlezinho, acho que tem muito material, muita foto de figurinos que ele fez, né? Ele é bem legal. Ele é bem acessível, tá? Assim, vocês podem entrar em contato com ele, bater um papo, ele é bem acessível. Bom, só respondi aí? Deu para ouvir? Posso continuar, né? Valeu. Tá. Bom, a
parte do cabelo e da maquiagem a gente pensa, né, muito quando tá criando, né, assim, essa questão da imagem que a gente quer passar ali no desfile, isso entra um pouco aí na parte da beleza, né, das modelos, e aí para o figurinista é extremamente importante, principalmente a parte da maquiagem, tá? São bem complementares, então o figurinista ele precisa, sim, é obrigatório, às vezes o estilista ele faz uma coleção, mas ele não pensa em cabelo e maquiagem, porque ele não necessariamente ele vai desfilar aquilo, mas o figurinista ele tem que pensar no figurino, no cabelo e na maquiagem, é bem obrigatório, assim, quando você cria o personagem, você precisa saber, já meio que coloca ali, essa é a minha ideia de figurino, mas eu também estou colocando aqui a minha proposta de cabelo e maquiagem, né, para esse personagem. E a parte do styling, né, que para o estilista ele pensa em tudo isso que a modelo vai levar, né, se é um acessório, então se é um adereço de cabeça. E aí para o figurinista ele vai pensar também nessa composição da cena, né? O que vai compor essa cena? Tem objetos que o personagem ele vai interagir durante a cena? Ou então num palco, falando com relação a um show, tem momentos ali que a cantora ela vai, sei, sobrepor alguma coisa, ou vai pegar um microfone, o que vai estar ali no cenário que eu tenho que fazer ligação com o figurino dela, né, ali naquele cenário daquele show. Aí aqui eu falo um pouquinho da metodologia de trabalho, né, de um figurinista, que até coloquei o asterisco, como eu falei para vocês, porque é a minha forma de trabalhar. Né? Então, isso vai variar bastante, mas eu acho que com esse roteirinho aí, se vocês quiserem até printar, e isso aí vocês podem adaptar para vocês, né? Quem tiver interesse em seguir nessa área de figurino também. Geralmente, eu começo com a primeira reunião com a equipe, né? Onde eu vou conhecer o diretor, o iluminador, o cenógrafo, né? Os técnicos que fazem essa parte da luz, do som, o elenco, lógico, né, que a gente vai vestir o elenco, geralmente, né, os cantores, os dançarinos, músicos, tá? Então é esse primeiro contato mesmo, é você chegar e você conhecer a galera, você entender como que vai funcionar, até pegar é um grande momento de brainstorming, né? Você conhece as pessoas e aí você pode ir pegando ali, é um momento de observação também. Geralmente essa primeira reunião não tem ensaio, tá? Pelo menos assim, com as pessoas que eu já tive contato, já desenvolvi trabalhos, é um momento de reunião mesmo, informal, fora do ambiente, assim, de cena, né? E aí a gente vai partir para essa parte da análise do conceito que tem por trás do roteiro, tá? Então aí a gente recebe, geralmente nessa primeira reunião eu já recebo ali um roteiro, uma dramaturgia, e no caso de um show, o briefing, né, desse show, como é que vai acontecer, quais são as trocas de música, quantas vezes a cantora ela vai poder sair para fazer essa troca também, tá? Então aí eu pego esse roteiro e eu começo a fazer minhas marcações, minhas anotações, tudo direitinho. E a partir daí também é o momento de surgem ideias, né? Aí vão surgindo ideias, eu vou falando com o diretor, vou também interagindo um pouco com o cenógrafo, né? Geralmente eu troco esses contatos e aí eu fico conversando, eu pensei nisso. É uma troca diária, né? Assim, durante o processo. E aí eu começo a assistir os ensaios. É super importante a gente assistir os ensaios. Muitas vezes não dá, tá? Esse meu roteiro aí, ele é o ideal, mas assim, na maioria das vezes não acontece da gente conseguir acompanhar muitos ensaios. Então, geralmente eu procuro acompanhar assim quando a peça, a trama, ela já está um pouco mais madura, né? Porque aí eu já pego, não um pedacinho, um recordinho de uma cena que eles ainda estão planejando, mas eu pego uma coisa um pouco mais redonda. E aí eu assisto esses ensaios e no momento do ensaio, às vezes eu já aproveito para fazer a tiragem de medidas, porque é o momento que eu vou estar ali, né, com todas as pessoas do elenco, enfim, com todas as pessoas que eu vou precisar desenvolver o figurino para elas. E aí eu faço essa pesquisa, né? Eu volto com esse material, faço essa pesquisa, e aí vocês vão entender por que é importante essa tiragem de medidas antes da pesquisa, né? Porque eu já vou montar uma proposta inicial para apresentar a equipe,
Então, geralmente, essa proposta, como eu falei para vocês, eu prefiro fazer um croquis em alguma dessas ferramentas vetoriais para poder mexer, ajustar, fica mais prático. Porque desenho manual, a gente sabe que às vezes tem que refazer do zero, né? Principalmente quando você usa cor, né? Então, eu prefiro fazer numa ferramenta vetorial, mas fica livre, assim, para vocês escolherem. E aí eu uso geralmente um PowerPoint, né? Eu jogo as ideias lá, bem tranquilo, assim, bem esboço mesmo. E aí eu vou fazendo esse trabalho, né? Eu faço também um planozinho de cabelo e maquiagem que eu falei para vocês, né, lá atrás. Se houver adereços do figurino ou objetos de cena que vão ser utilizados pelo personagem, também acrescenta, né? Isso deve ser apresentado junto com a proposta. E aí, nesse momento, eu já começo também a dar uma olhadinha no meu acervo, tá? E aí eu já levo algumas peças para testar com o pessoal. Então, por isso que é importante a tiragem de medida antes da pesquisa, porque eu já vou olhar no meu acervo, isso aqui cabe em tal pessoa, então já vou levar isso aqui para um próximo encontro, para a gente poder ir testando essas peças e vendo como é que isso se comporta na cena. E pensar muito que, por exemplo, esse figurino que tem aqui, né, na imagem, a gente tem que pensar muito em movimentação. Então, essa parte superior aqui não dava para fazer em tecido plano, né? Ficaria incrível se fosse, mas a gente fez isso numa malha crepe, né, mais encorpada. A pintura foi toda manual. Então, assim, é você realmente pensar, enxergar, né? Ter esse filminho passando na sua cabeça. O ator, ele foi ali ao centro do palco, ficou ali abaixo de um foco de luz, então já tem que ficar atenta na questão do foco de luz, porque... E ver também se é uma luz quente, se é uma luz fria, né? Como é que você vai interagir, em que cor essa luz vai deixar o meu figurino, né? Às vezes a gente pensa, sei lá, um vermelho, mas aqui, ó, como vocês estão vendo, a luz bateu e já virou uma outra história. Então, pensar muito nessas interações, né? Às vezes, nos ensaios, a gente ainda não consegue ter essa noção, principalmente nos ensaios do começo do processo, né, de montagem de uma peça ou de um espetáculo. A gente não consegue ter porque os técnicos, o iluminador, eles ainda estão criando, né? Estão nesse processo ainda de criação como a gente. Então, é um processo bem conjunto. Mas aí a gente já leva essas peças, já vai introduzindo aos pouquinhos essas peças ali para ter essa ideia do que funciona e do que não funciona. E aí também nesse momento de pesquisa, né? Logo após eu costumo pensar muito nessas trocas de figurino, nesse momento também. Né, e se vai adicionar figurino como uma sobreposição, se a gente vai tirar alguma peça, se vai ter uma troca total de figurino e se também tem tempo para isso, né? Se tem esse time que às vezes não tem. Às vezes você tem que, o ator ele troca roupa ali no palco e você tem que pensar como é que isso abre, como é que isso fecha, para ser uma coisa prática. E aí você vai também testar, né, assim, algumas peças do acervo, que isso aí eu já falei, né, durante o ensaio, para alinhar expectativas, né, e tal, com o iluminador e com o cenógrafo. Isso aqui eu já falei. E aí a gente vai também ajustar a proposta, porque a gente vai fazer esses testes, né, a gente pegou peças ali do acervo, testou, não deu certo esse top, ou então, essa calça aqui, na hora que o bailarino foi se movimentar, aquilo ali impediu dele fazer um movimento, então eu já tenho que repensar isso. Tá? Então esse é o momento também de ajustar, até apresentar aí uma versão final. Então, essa parte da execução, né, que a gente vai entrar agora, eu costumo revisitar meu acervo, eu tenho um acervo em casa, tem algumas peças, e essas peças eu fui garimpando, assim, ao longo da vida, algumas foram coisas, assim, que eu comprei, e aí, tipo, ficou lá guardado no meu guarda-roupa, mas eu não descarto, assim, totalmente, só o que eu realmente vejo que eu não vou poder aproveitar para figurino, e aí eu dou, faço alguma coisa, mas, assim, algumas peças eu costumo guardar para ter esse acervo e ir usando, e muitas vezes já quebrou muitos galhos, né, aqui em Natal, principalmente, tem uma questão que eu acho importantíssimo que vocês saibam, assim, infelizmente a gente não tem a valorização como deveria dessa função, né, do figurinista, mas isso é uma coisa que a gente vem batalhando muito, né, assim, eu acredito que todas as pessoas que estão envolvidas nessa parte
de cultura daqui de Natal e criação e planejamento, assim, de leis de incentivo e tudo mais, todas as pessoas que mexem com criação de peças, de espetáculos, de filmes, elas têm esse olhar, né, de que é super importante a figura a função do figurinista dentro de uma montagem cênica. Mas muitas vezes não tem verba para que o figurinista ele possa fazer o trabalho dele e também receber, ser remunerado por isso de forma justa, tá? Então, assim, o que acontece é que, na maioria das vezes, a gente já sabe, já sabendo disso, né, a gente já prepara ali um acervo e começa a introduzir peças, né, do nosso acervo, e às vezes a gente ganha só um cachê pelo trabalho. Já falando aí na questão de remuneração, né? Para quem tem interesse, quem tem dúvida em saber, geralmente rola um cachê para o figurinista e uma taxazinha, um valorzinho ali que a gente consegue para criar, executar esses figurinos. Então, infelizmente, hoje a gente não tem essa verba que vem um valor para o figurinista e o valor, e geralmente é junto e a gente tem que se virar com esse único valor. Tá? Então, por isso que é importante vocês irem montando o acervozinho de vocês, terem peças ali garimpando, baratinha mesmo, em bazar, em brechó, tá? E aí, beleza, peças finalizadas, a gente parte para essa parte do ajuste, né, das peças, a gente vai provar, lógico, nos atores, nos músicos, e aí a gente vai fazer esse momento de ajuste ali no corpo mesmo, também tirar um pouquinho ali, é normal isso aí. E a gente faz, né, depois desses ajustes, um passadão final, que é bem importante a gente estar presente nesse passadão do início ao fim. A gente chama de passadão porque é quando o elenco ele realmente se encontra, tá todo mundo ali, o elenco, toda a equipe, direção, iluminação, cenógrafo, e a gente vai fazer ali uma prévia do que a gente quer na estreia. Então, tudo tem que estar já fechado, né? Esse momento de alinhamento final. Então, a gente faz aí também, nesse dia, geralmente é bem importante a gente fazer também o teste de maquiagem, tá? E de cabelo, se for possível, antes da estreia, pra gente não ter nenhuma surpresa, né? Assim, é sempre bom. E aí a gente faz, lógico, nesse passadão. Muitas vezes pode ser que seja preciso ainda fazer algum ajuste, né? Às vezes no passadão a gente tem acontece, tá? Figurinos assim que se rasgam, abrem embaixo do braço com a movimentação, então aí a gente faz ajustes já reforçando, porque sabe que ali é um ponto que vai sofrer mais impacto de movimento. E é isso, aí a gente entrega, né, para lavagem, a gente ajusta e entrega essas peças para lavar, porque a gente vai ter feito um passadão, né, e as pessoas soam, então a gente precisa entregar isso aí para ser lavado antes da estreia, para estar tudo limpinho, bonitinho, passado no dia da estreia, lá no camarim. E aí, no dia da estreia, né, eu coloquei aí só um parêntese, porque isso aí nem sempre o figurinista ele participa desses momentos, tá? É super gostoso, é super importante, é super interessante a gente participar, mas às vezes você só entrega o figurino e acaba ali o seu contato com a equipe. Mas quando você participa, né, dessa parte da exibição e da estreia, você faz aí um trabalho que eu acho que, assim, pra gente é super prazeroso, porque é quando você vai ver ali seu trabalho entrando em cena. Então, tem essa parte da organização da arara, a gente coloca por sequência, né, das entradas ali, com o nome de quem vai usar, isso aí é bem parecido com backstage de desfile mesmo, tá? Isso aí eu acho que alguns de vocês já devem ter participado. Passadoria, super importante. Sequência das peças, né? E aí, a gente vai fazer essa atuação no backstage, ali nos bastidores, orientando ali as sobreposições que vão ter. Às vezes eu já fiquei em camarim que a atriz ela tem pouquíssimo tempo para fazer a troca de figurino e era um corset, né? Que corset é super chato de vestir. Então, são essas peças assim,
mais elaboradas, assim, mais difíceis de vestir, que a gente tem que ter o maior cuidado também quando vai inserir isso em cena. Né? Até para que a gente também pense, porque a gente vai estar ali sempre para poder fechar uma peça quando o ator for entrar em cena. Imagina, a peça que vai rodar ali o Brasil inteiro, né? A gente não vai poder acompanhar isso, a gente vai ter não vai poder oferecer esse suporte, né? Então tem que ser peças simples de fechar e acontece às vezes a gente nesse primeiro momento a gente fazer esse trabalho, sim, é bem bem bacana. E aqui eu trouxe aí só um exemplo, assim, que vocês podem... Isso aí foi uma turma de figurino e maquiagem lá da UFRN, que eu tive a oportunidade de dar aula para eles. E aí a gente desenvolveu algumas atividades, né? Essa atividade aqui da direita, tá? Tem várias roupas espalhadas no chão. É bem interessante, porque ela traz aí um processo inverso, né, da criação do figurino. Aí eu pedia para os alunos fazerem, eles olharem essas peças que estavam ali dispostas no ambiente e eles escolherem uma peça de roupa para criarem um personagem. Entendem aí que é um processo inverso e que a gente também pode fazer dessa forma, né? Assim, não necessariamente a gente precisa partir da criação do personagem para obter um figurino. A gente pode já ter uma peça que nos inspire a criar um personagem. Então, a partir daí, eles foram criando personagens e eles criaram uma ceninha curta para apresentar e foi muito divertida. Assim, sempre rolava muita risada e a galera sempre muito criativa. Né? Eles criavam assim cenas incríveis com figurinos que eles tinham ali, pegavam ali na hora. E aí, essa outra imagem aqui da esquerda, né, a gente vê que, assim, você pode fazer o croquis de maquiagem, lógico, desenhando um rosto, tá bom? Mas você também pode tirar uma foto, né, da pessoa que vai ser maquiada e você fazer ali em cima do rosto dela, para ter esse trabalho. Então, assim, nessa disciplina, quando eu solicitava para eles o croquis de maquiagem, eu pedia que eles pensassem, quem é que vai usar? Então, fotografa o rosto dessa pessoa, porque você vai fazer no rosto dela, você não vai fazer no rosto de um croquis, né? Então, é super importante você usar essas ferramentas que você tem ali à sua disposição para, né, ter um trabalho ali mais fácil. Então, aí você pode usar maquiagem mesmo, tá? Para fazer o croquis da maquiagem, é bem tranquilo. Ou então você pode só colocar uma imagem de referência da maquiagem que você quer, no material que você vai apresentar para o diretor, né, para o pessoal da equipe mesmo que vai desenvolver esse espetáculo, esse show. E aí, eu entrei num ponto bem polêmico, assim. Durante esses anos que eu dei aula aí na UF para essas turmas de figurino, a gente teve na turma alguns alunos que eles trabalhavam com cosplay e faziam coisas incríveis, assim, mirabolantes e maravilhosas, né? Eles faziam asas que se movimentavam, figurinos com LED, coisas mega elaboradas, assim, de você ficar babando mesmo. E aí foi bem bacana a gente ter esse pessoal na turma, né? Porque surgiu essa questão. Durante as aulas, né? Eles perguntavam, mas cosplay não é figurino? É assim, existem relações, tá? Mas para ficar mais claro na cabeça de vocês, o figurino, ele parte de uma pesquisa e ele parte também da criação de um personagem. Geralmente o cosplay, ele é baseado em um personagem que já existe, né? E ele tem essa característica da cópia, né? Da reprodução. E ele também está muito inserido nessa cultura japonesa, né? Os otakus, enfim. Resumidamente, é isso. Só para a gente não misturar essas duas formas, apesar de que é muito bacana o trabalho dos meninos, mas a gente não pode confundir os dois termos, né? E os dois processos, são processos diferentes. E aqui algumas indicações de livros e autores, tá? Primeiro livro, assim, gente, eu vou indicar muitos livros, não sei nem se o Dalmir tá aí, mas ele ficou de entrar hoje na live, né, um colega meu lá de São Paulo, e eu tô até com um dos livros aqui dele, mas o Fausto Viana,
ele é um dos caras, assim, que eu considero, a nível Brasil, o melhor para a gente ler, né? Assim, ele tem muitos livros publicados, muitos artigos, muito material sobre figurino. Lógico, tem outros autores que vocês podem ler, principalmente autores de moda, assim, eu acho que todos os livros de moda servem para figurino. Vocês vão ver aí que tem muita coisa de moda também, tá? Mas um dos livros, vou até mostrar aqui para vocês, esse livro aqui, estão vendo? Todo mundo vendo? Estão vendo? Oi, oi! Estão vendo aí? Tá. Esse livro aqui, ele é bem bacana, tá? Assim, ele também é do Fausto. Ele tem alguns desenhos e estudos de história da indumentária. Então, vocês veem que não necessariamente a gente vai se ater só a conteúdos de figurino, tá? Isso, pelo contrário. Vocês vão aí, eu vou mostrar depois para vocês, que tem várias coisas que a gente pode tomar como referência, inclusive músicos, tá? Mas esse livro é bem bacana. Tem esse outro também, que ele é bem legal. Também é do Fausto, né? Mas também tem outros autores aqui, mas ele também é do Fausto. Para vestir a cena contemporânea, modos e moda do Brasil, século XIX. Então, ele vai ter, vou até abrir aqui, né, ele vai trazer alguns moldes, é bem bacana, gente, esse livro. E se eu não me engano, eu posso estar enganada, mas Dalmi, se tiver aí, pode me ajudar também. Esse material com esses moldes, ele transformou isso em um programa, né? Em que você consegue imprimir essas modelagens, tamanho real, para reproduzir esses figurinos, esses trajes de época. Então, é muito incrível, assim, eles fizeram um trabalho de catalogação dessas peças, de medição e prototipagem. Então, acho que até o Paulo Honório, não sei se ele está aí, mas a gente fez uma oficina em que ele levou um dos trajes, né? Tem umas fotos aí, eu vou mostrar para vocês. E foi bem bacana, porque esses trajes foram justamente feitos com esses moldes, tamanho real, que você conseguia imprimir essa biblioteca de moldes, né? Que eles construíram. Essa biblioteca eu acho que ela não é pública, mas eu posso me informar direitinho. Se for pública, a gente coloca o link lá na descrição do YouTube, né? Quando for postar o vídeo, eu passo para vocês. E aí tem esse outro livro, né, o Diário de Pesquisadores, Trajes de Cena, que é muito bacana. Esse livro eu não tenho, mas eu quero muito. Esse livro, Figurino e Cenografia para Iniciantes, eu recomendo muito para vocês, porque ele vai dar um panorama geral, tá? Ele foi escrito pelo Dalmi e pelo Fausto, e ele vai dar aí um panorama geral de como que é, de forma bem resumida, o trabalho de um figurinista. Então, assim, para quem está começando, para quem quer aprender mesmo, esse livro ele é bem bacana, né? Só para vocês verem. E aí, tem esse outro livro aí também, né? O Traje de Cena como Documento, bem bacana. Deixa eu ver aqui. Tem esse livro aqui, Vestindo os Nus, tá? Esse livro, eu acho bem legal. Eu já li algumas entrevistas dele. É um livro que é uma coletânea de entrevistas, tá? E você vai ver que vai ter também críticos de teatro. Então, é muito legal, porque você tem a visão dos figurinistas, tem entrevistas com figurinistas da Globo e de outras produções, mas também tem entrevista com críticos de teatro. Então, é muito legal, porque você vê também a visão do pessoal que está assistindo, porque o crítico ele vai para assistir, né, comentar o que ele achou do espetáculo. Então, é bem interessante, porque ele traz esses relatos, né, esses pontos de vista. E esse aí eu coloquei o link, e aí eu posso também mandar para vocês. É um livro aberto, vocês conseguem ler, ver, baixar e tal. Também do Fausto, Maria Celina Gil e Tainá Macedo. Tainá é muito, muito legal também, é dessa área de figurino, pesquisadora, muito gente boa. E eles fizeram esse trabalho, uma coletânea, tá, de vários artigos, várias publicações relacionadas a figurino também. Esse outro material
Eu trouxe até aqui porque foi uma publicação. Então, vocês podem ler, assim, eu recomendo bastante. Não porque fui eu que escrevi junto com outras pessoas, mas porque traz esse outro olhar também do fazer figurino. Né? Eu desenvolvi um trabalho dentro do Hospital Psiquiátrico João Machado, onde a gente implementou, junto com a professora doutora Nara Salles e o psicólogo, né, Pires, eles ajudaram a gente a construir, né, essa residência, e isso virou um trabalho muito bacana, e desse trabalho surgiram outros braços, né, assim, de trabalhos lindos, e eu tenho muito carinho por esse trabalho. E nele a gente criou, né, uma trama junto com os internos do hospital. E isso foi muito incrível, né? Assim, foi um dos trabalhos que eu mais me orgulho. E tem um pouquinho dele, um pedacinho dele nesse livro, né? Em que a gente relata como que foi a construção desses figurinos, junto também com os internos de lá. Esse livro está disponível também para baixar. Esse outro livro também, esse aí eu publiquei um capítulo nele, foi esse capítulo 7, junto também com Nara Salles, Everton, né, que é um outro designer de moda aqui em Natal. Também tem um trabalho bem legal de figurino. Conheçam também, dê uma espiadinha. E aí, esse livro, na verdade, ele trazia uma coletânea de vários grupos, assim, do Brasil, vários trabalhos feitos no Brasil, que tratavam sobre essa questão da nudez em cena, né, que para muitas pessoas é um tabu, mas que, inclusive eu mesma, assim, eu fui introduzida nesse universo do figurino, né, através de um grupo da universidade, chamado Cru Arte Contemporânea, e ali foi meu primeiro contato com essa parte de figurinos, tá? Foi em 2013, assim, que eu entrei no curso de artes visuais, da UFRN, e aí a gente começou eu entrei no grupo como fotógrafa, né? Então aí eu fui vendo toda essa parte de figurinos, aí eles trabalhavam como no artístico. Então era bem, bem engraçado, assim, porque o pessoal às vezes perguntava, mas como é? Você tá fazendo figurino, mas se eles não usam figurino, né? Como é que é isso? Como é que funciona? E, na verdade, eles usavam, né, um figurino, só que não é figurino, a gente precisa entender muito bem essa terminologia, porque figurino ele não se reduz só a tecido, tá? Ele pode ser alguma coisa que vai estar sobreposta à pele, isso pode ser pasta d'água, isso pode ser tinta, tá? Então, uma forma da gente também construir uma imagem visual sobre o corpo, né? Usando o corpo como uma ferramenta. Então, nesse capítulo, para quem tiver mais interesse nessa parte, nesse conteúdo, podem ler, é bem interessante, tá? E aqui eu trouxe alguns né, designers para vocês poderem seguir, acompanhar, que tem essa pegada um pouco mais lúdica, um pouco mais assim com cara de figurino. Né? Ronaldo Fraga, eu acho que ele, inclusive, ele é até o que tem menos, assim, comparado a esses outros, essa linha, né, essa parte lúdica da moda. Mas o Fernando Cozendey, assim, eu sempre acompanhei ele desde o início da carreira dele e é muito incrível. Ele não perde, assim, a linha, né, a mão do que ele faz. Ele é sensacional. Ele tem muito essa pegada de figurino. Então, até na abertura da Copa, ele já fez o figurino uma vez para aquela abertura, né, que é bem um espetáculo mesmo. E o Fauzi Hatten também, né, uma boa referência para quem gosta dessa parte de figurino, porque ele também traz muito essa questão da performance, né, do desfile mais performático. É bem, bem bacana. Assistam também vídeos, né, dos desfiles dele, é bem legal a referência. E aqui algumas sugestões de filme, tá? E aí eu trouxe aí, lógico, ver essa lista de filmes é bem básico, né? Assim, vencedores do Oscar de melhor figurino. Isso aí eu acho que é de prática, você tem que assistir mesmo, tá? E todos os filmes de história da indumentária são importantes para figurino também.
filmes e livros de história da indumentária. Então, se alimentem disso, tá? E aí eu trouxe uma que eu tô assistindo agora, recomendo muito, assim, botei ela até um pouquinho maior que os outros para dar um destaque, porque eu tô gostando bastante dos figurinos, que é a Coisa Mais Linda. É uma série brasileira. Eu juro a vocês, eu não queria assistir, porque ela sempre tava lá, ali no top 10 e tal. Ai, gente, não tenho paciência para assistir esse negócio. Aí até que um dia meu namorado, ele, ai, vamos ver essa série? Porque ele adora todas as produções brasileiras, né? Como ele é ator, ele gosta muito de assistir filmes nacionais. Então ele meio que me puxa. Às vezes eu tô só assistindo filme internacional, e ele, vamos assistir um filme nacional, né? E a gente foi assistir, começou a assistir essa série e eu me surpreendi, assim, porque é incrível, tanto a história, assim, fala muito de empreendedorismo feminino, né? Galera aí que quer montar uma marca, então é uma boa referência. Também fala muito sobre a história da música brasileira, né? Principalmente do jazz. Tem ali um personagem que ele é meio que o Chico Buarque, então é bem divertido, assim. Os figurinos são aí na década de 50, vale muito a pena ver. E aí outros que são relevantes, né? Assim, Alice no País das Maravilhas, tem uns figurinos bem legais. Gatsby, tá? Ali mais na década de 20 e 30. Moulin Rouge também, que esse daí a gente vê muito nas aulas de moda, né? Sempre tem. Sempre recomendo a gente ver esse filme. Maria Antonieta, né? Tem até aquela cena épica do All-Star ali, não vou nem dar spoiler, desculpa. Frida, né? Acho legal vocês assistirem também, porque eles se inspiram muito no guarda-roupa dela. E o guarda-roupa de Frida é incrível. E aí, um pouco mais de filme nacional, tá? Tatuagem, eu acho muito legal o figurino. São também indicações, assim, de filmes que eu assisti, mas lógico, existem muitos outros. Foi o que eu fui lembrando mesmo para colocar aqui no slide para vocês. E esses aqui eu acho que são menos conhecidos até, não sei. Priscila, Rainha do Deserto, é incrível, assistam. E sempre assisto com esse olhar, né? Vendo figurino, analisando, porque é legal a gente assistir coisas, né? A gente ter referência, a gente ter esse cuidado de também aprender, né? Com o que já foi feito. Então, assistam muita peça de teatro, vão aos teatros, né? Vão a espetáculos de dança, música, se alimentem disso, para criar repertório mesmo e para ver as soluções, né? Porque muitas vezes você está ali quebrando a cabeça com um problema de figurino e você, às vezes, tem uma solução que uma outra pessoa já criou e você, por não conhecer, por não ter assistido, né, deixa passar essa oportunidade de fazer uma coisa simples. E aí eu trouxe alguns filmes, todos esses filmes aqui são do Pedro Almodóvar, tá? Pedro Almodóvar é um cineasta incrível, que eu acho que vocês precisam ver, para quem gosta de figurino e moda também. Todos os filmes dele assim, trazem figurinos bem coloridos, né, bem legais. Ele faz uma construção do personagem também em cima desses figurinos. Então, quando vocês assistirem, observem isso também, tá? E aqui eu queria só abrir um parênteses, apesar de não ser um filme, né? Mas assim, eu coloquei na categoria de filmes porque tem muitos vídeos e eu queria muito que vocês assistissem os vídeos. Não assistam de noite, porque dá medo, né? É o balé triádico. Então, assim, da Bauhaus, não sei se vocês já ouviram falar, mas quando eu estava no curso de artes, logo quando eu entrei, eu paguei uma disciplina de desenho. E a gente estava muito voltado para essa questão do desenho de formas, né? E a professora, ela passou um vídeo, né? Até foi, eu lembro o nome dela, Luísa Nóbrega, maravilhosa. Ela passou um vídeo desse balé triádico da Bauhaus. E eu fiquei encantada com isso. Aí eu fui a ver os outros vídeos, né? Porque ela só mostrou um pedacinho, um trechinho. E é muito legal, assim, gente, muito bacana, porque desconstrói toda essa parte daquele figurino padrão, sabe? Que a gente está acostumado a ver de filme de época. Ele traz essa visão, assim, de formas que você pode construir em cima do corpo e mudar a silhueta das pessoas, né? Com essas formas, com esses volumes. É bem interessante. Então, é só vocês digitarem lá dar um Google, balé triático, já vai aparecer. E aí um pouco de música também, tá?
assim, artistas para vocês acompanharem e verem figurino, observarem figurino. Duda Beat, né? Ela tá trazendo aí figurinos muito legais a cada show. Acompanhe. J.Lu, tá? A J.Lu é esse aqui. Dá pra ver, né? Com a seta. Eu não coloquei nome porque pra ficar... Enfim, esqueci de colocar nome mesmo, gente. Mas vamos lá. Duda Beat, J.Lu, MC Tá, né? Eu acho que é bem bacana vocês olharem. Ela traz umas composições assim, bem legais. E ela tá ficando mais conhecida agora. Então, eu acho que é esse o momento também de vocês começarem a olhar para ela. Rico da Laçã, tá? Ele vai um pouco mais na linha do funk e tal, mas ele traz uns figurinos bem interessantes. A Cel, eu acho que é bem legal também de vocês olharem, principalmente os figurinos. Ela traz os figurinos mais simples, mas ela trabalha muito com tecidos, né? Ela faz um trabalho assim, ela não, né? A figurinista dela faz esse trabalho de texturas, tecidos brilhosos, tecidos laminados, então é bem legal de acompanhar. A Bjork, tá? A Bjork e a Billie Eilish, assim, para mim, elas duas são as que trazem mais referências interessantes, assim, por serem bem diferentes, né? Acho que é bem legal da gente acompanhar também. Anitta, né? A gente vê aí que os figurinos dela, assim, as outras cantoras, elas começam a reproduzir, então é bem interessante, porque tem essa categoria também de você fazer figurinos para shows, então para quem tem interesse, fazer figurinos para artistas, bem legal de observar, de olhar, de acompanhar. Lady Gaga, né, a gente sabe que ela sempre tem umas produções aí no tapete vermelho que ela vem para causar, né, a gente já acompanha, já sabe. E David Bowie, né, que a gente sabe que também tem, e lembra até um pouco o balé triádico, né? Assim, as coisas dele, se a gente for ver. A questão das sobreposições, dos volumes, né? Que transformam a silhueta. Bem bacana de observar também. E aí, só pra gente ir finalizando, eu trouxe aqui algumas dicas de eventos, tá? Esse rap figurino, ele já não... Eu acho que ele não... A última edição dele foi em 2015, se eu não me engano. E nessa edição, eu trouxe alguns prints aqui mais rápidos pra gente ver que eles geralmente trazem pessoas de fora, né? Assim, nesse ano eles trouxeram a professora Xu Jiahua, da Shanghai Theatre Academy. Gente, meu inglês é muito ruim, desculpa. Uma das mais famosas professoras de maquiagem de figurino e figurino da China. Então, foi bem legal porque ela junto com a maquiadora, elas construíram do zero o figurino, né? O figurino e a maquiagem. Então a gente acompanhou passo a passo de como que é executado, né? Os figurinos da Ópera de Pequim. E a gente também teve ali um momento de pintura de máscaras, né? Na própria pele. Então aí, ó, você já vem. Essa pintura aqui tá no rosto, mas se essa pintura fosse em alguma outra área do corpo, né? Aí entra nessa questão da tinta como figurino também, né? Vale a gente refletir sobre isso. E aí tem algumas imagens, né? Foi bem bacana, assim. O Fausto Viana, que eu falei lá dos livros, né? Que é para vocês lerem, recomendei. Ele ajuda a coordenar esse evento, então, eu não sei, eu acho que ainda não, assim, não tiveram outras edições a partir de 2015, acho que 2015 foi realmente a última. Mas o colóquio de moda, né, ele tá com inscrições abertas e eu trouxe aí fresquinho para vocês, eu acho que vocês já devem estar por dentro, né, a galera de moda sempre acompanha. E tem esse encontro, né, tem esse GT de traje de cena e traje de folguedo. Tá com inscrições abertas, vocês podem se inscrever, submeter artigo, tá? Quem coordena também esse GT é o Fausto Viana e a Carolina Bassi, tá? Tem outros GTs também, para quem tiver interesse, dá uma olhada na programação, mas tá aí o Instagram, vocês podem ver. E aqui, só abrir um parêntese também, né? Quando eu entrei na universidade, a gente implementou num espaço que estava abandonado, dentro do departamento de artes, uma sala assim que estava
realmente sem estrutura, uma sala com infiltração. Então, a gente fez todo um trabalho de manutenção desse espaço e implementou um laboratório de criação, execução e manutenção de trajes para a cena. Esse laboratório, durante todo o período da minha graduação, né, foram 4 anos e meio, a gente fez esse trabalho, né? Até aqui tá o Paulo Honório, gente, ó, dando um curso. Não sei nem se ele tá aí na sala. Mas ele deu um curso dentro do laboratório, que foi muito legal mesmo, assim, porque o Paulo ele desenha pra caramba e ele dá aula, assim, super bem. Ele trouxe aí um curso de desenho para dentro do laboratório e com direito à certificação, né? As pessoas conseguiram aprender a desenhar e aí tiveram um certificado emitido pelo laboratório. Foi bem legal. E a gente fazia muita coisa. Esse laboratório tem um acervo de figurinos que era doado pelo próprio departamento, né, dos grupos de teatro e dança que existiam dentro do departamento de artes da UFRN. Então, a gente recebeu muita doação desse acervo. E a gente desenvolveu muitas atividades. Inclusive, o Fausto Viana, ó, ele teve aqui, né, a convite nosso. Eu não me lembro bem o ano, assim, acho que foi em 2014, 2016, não sei. E a gente fez uma oficina de trajes para a cena com ele, né? A gente fez uma oficina de figurinos com ele. Foi bem legal. Até aqui, ó, trouxe fotos também. Esse aqui é o traje que eu falei para vocês, que ele foi feito com a modelagem em tamanho real. Daquele livro lá que eu mostrei para vocês, lembra? Que isso virou um banco de modelagens. Então tá aqui, ó. Ele trouxe a peça que foi feita usando essa modelagem. E a gente, durante a oficina dele, a gente reconstruiu isso em papel madeira. Né? Aquele papelzinho marronzinho. E papel de modelagem, né? Aí aqui, ó, o Paulo de novo, né, também participou dessa oficina. Foi bem bacana, gente, assim, esse contato. Mas só para vocês saberem, esse laboratório, ele não existe mais, mas, assim, durante esse tempo que ele existiu dentro do departamento, que foi o tempo que durou minha graduação, né, a gente teve vários monitores, vários profissionais passaram por ele. A gente teve muito empréstimo de figurino, pessoas da universidade, de outros departamentos, né, pessoal de odontologia vinha pegar figurinos emprestados para montar uma peça, né, então era bem legal, assim, a interação que a universidade tinha com esse espaço. E esse espaço, infelizmente, ele não existe mais, a sala ela ainda existe, né, a sala está lá no departamento de artes, mas não é mais um laboratório de figurino. Até para mim é bem sofrido falar sobre isso, né? Assim, porque eu tenho muito carinho por esse espaço. Mas, assim, mudança de gestão, a gente sabe que isso é bem inflexível, né? Vai mudando a gestão, os espaços vão mudando também. E aí, agradecer vocês, né, aí pela companhia. E agora eu abro para a rodada de perguntas. Eu vou sair aqui, né? Vou fechar. Não, acho que eu vou até deixar assim compartilhando, porque qualquer coisa eu revisito o material para poder responder alguma pergunta para vocês, a gente pode ilustrar com o material. A primeira pergunta é da Maria Maré, né? Sim. Ela pergunta, qual a importância do designer conhecer e trabalhar com as artesãs textos, rendeiras, bordadeiras e fuxiqueiras? Boa, Maria. Bom, a importância, na verdade, a gente sabe que o trabalho das rendeiras tem uma relevância a nível de patrimônio cultural mesmo, né? Isso aí é muito claro, é muito fácil da gente perceber, né? É um patrimônio cultural que a gente tem e a gente precisaria, principalmente nesses figurinos de época, né? O designer ele precisa conhecer, ele precisa saber aonde ele pode obter essas matérias-primas. Principalmente porque a gente sabe que tem rendas que são históricas e que são super difíceis de reproduzir, né? Assim, uma renda manual, às vezes você não consegue ter o mesmo caimento, o mesmo efeito de uma renda sintética. Então, enriquece bastante. Eu acho que enriquece bastante tanto figurino quanto peças de uma coleção. Eu acho que só tem a agregar ao produto, ao que a gente está fazendo. E eu acho que a gente tem que olhar. Eu tô nesse trabalho aí com a Maria, né? A gente está cada vez mais
dando visibilidade para as rendeiras da Vila de Ponta Negra, tá? Mas também para outros artesãos, inclusive já fazer um convite para vocês aí, nesse sábado a gente vai ter uma live lá na página das Rendeiras da Vila, @Rendeiras da Vila, que a gente vai fazer esse trabalho, né, todo sábado a gente está tendo esses convidados. Então, esse sábado a convidada, ela é uma rendeira lá da Espanha, né? E ela vai falar um pouco do mercado de lá, como é que funciona, como é que é o mercado, como é que tá também nesse período da pandemia. Tem muito conteúdo bacana. Acompanhe a página das Rendeiras da Vila lá, que vocês vão ficar por dentro de tudo. Pode responder, né, Maria? Próxima. Leonardo Alves. Ao criar um figurino, é levado em consideração os movimentos corporais que um ator ou atriz em suas performances. Os tipos de materiais também precisam ser levados em consideração, tendo em vista que alguns tecidos se adaptam melhor ao corpo e aos movimentos. Sim, sim, com certeza. Eu vou até abrir aqui meu Instagram rapidinho, só para vocês verem alguns exemplos, tá? Ó, essa aqui é a foto daquele figurino que eu falei, tá? Então, aqui a gente teve todo esse cuidado, né, para realmente ele conseguir. Isso aqui é um bailarino, né, o Madison. Então, a gente teve todo esse cuidado para que ele conseguisse se movimentar, fazer todos os passos, né, as movimentações que o balé precisa. Né? Alguns espetáculos, por exemplo, esse espetáculo de dança aqui do grupo do GDUFRN, esse aqui eu trabalhei muito com essa questão da iluminação, né? A sobreposição da luz nos tecidos e nessa textura. Então, sim, Leonardo, né, quem perguntou? Foi. Então, sim, Leonardo, é super importante a gente pensar nas matérias-primas, né? E quando a gente está falando de dança, sempre procurar trabalhar com malhas, tecidos mais flexíveis, ou se não for malha, a gente ter aí um tecido que tem um pouco mais de elastano, né? Uma matéria-prima que ela tem um pouco mais de elastano, para que permita essas movimentações mesmo. No caso de peças teatrais, assim, isso aí é mais fácil da gente conseguir trabalhar com tecido plano, né? Porque às vezes a gente tem ali menos movimentação e mais texto, né? Às vezes fica. Depende muito, tá, gente? Assim, depende muito da. Mas você tem que olhar para isso. É super importante você olhar para isso. Acho que respondi, né? Respondeu. Arrasou. Ele, de novo, como ele está junto com a irmã dele, tem pergunta dele e da irmã dele. Mas eu Não, vai lá. Vai lá. Você consegue deixar sua identidade visual nas suas criações? Se sim, como você faz esse processo? Você foca na modelagem, cores, texturas e misturas? No figurino, na verdade, a gente não quer passar a nossa identidade, não necessariamente em todas as produções artísticas a gente vai conseguir fazer esse trabalho de mostrar a nossa identidade. Quando a gente começa a fazer um trabalho do zero, e a gente vai percebendo também, né? Se a gente pode colocar um pouco mais da nossa digital. Por exemplo, o João Marcelino, você consegue perceber quando é um figurino dele, entendeu? Numa produção. Às vezes eu vou assistir alguma coisa, acho que isso aí é figurino de João Marcelino. Por quê? Porque ele tem essa característica de usar muita mistura de tecidos, de estampas num figurino. Né? Como eu tenho clientes assim bem variados, tipo espetáculo de dança, shows e tal, isso aí fica bem complicado de fazer, de eu imprimir minha digital. Porque imagina, se eu, sei lá, digamos que minha digital seja trabalhar com bordados. Imagina se eu quero colocar bordado em tudo. Não dá. Então a gente tem que ponderar bastante, assim, tem que ver com o que a gente está lidando, né? Antes da gente tentar imprimir essa digital. Eu acho que mais importante que imprimir a digital é a gente conseguir atender e fazer aquela imagem que a trama precisa, né? Que a dramaturgia, que o roteiro precisa e que o diretor pensou. Arrasou. A próxima, Nilcena. Sou figurinista de uma quadrilha estilizada. E para a criação... Oi? Não, pode falar, vai lá. Só vibrei aqui, ué, que massa. E para a criação do figurino, eu realizo praticamente as mesmas etapas do processo de criação de uma coleção comum, menos a etapa de público-alvo.
depois seriam os próprios integrantes. Isso pode acontecer em companhias de teatro ou elenco de novela também? Só repete o iniciozinho da pergunta, Aline, por favor. Se ele fala que é estilista da quadrilha, aí que não pesquisa público-alvo, porque é sempre para os mesmos integrantes. Tá. E pergunta se isso pode acontecer com companhias de teatro ou elencos de novela. Eu acho mais difícil, assim, de não pesquisar, né? O público-alvo, ele quer dizer? Da gente não precisar pesquisar. Tá. Eu acho mais difícil isso acontecer, tá? Principalmente quando você está lidando com, assim, com novela, porque você precisa ver em que horário aquilo ali vai estar sendo transmitido também, né? Tem que levar em consideração. É importante também você pensar no personagem, tá? Na construção da identidade desse personagem. Lógico que é pensar público-alvo, não público-alvo como a gente pensa para moda, né? É pensar na construção desse personagem mesmo. Então, se na novela eu tô, sei lá, fazendo ali um personagem de uma delegada, né? Como teve uma personagem bem marcante, né? Que era uma delegada, e aí todo mundo começou a seguir, a querer comprar as roupas, fizeram até uma marca com as roupas que ela mostrava na novela. Então, isso é bem bacana da gente perceber, né? O quanto é importante a gente olhar para a construção desse personagem, porque é a partir dali que vão surgindo os próximos passos, né? Até desse personagem a gente consegue extrair ali uma ideia para dar continuidade à trama, ou então de um figurino que ela usou, você já vai construindo uma identidade, né? Um brinco que ela usa, um acessório. Não sei se eu respondi. É que, na verdade, não é a mesma coisa, tá? Assim, público-alvo que a gente pesquisa para moda, ele é bem diferente dessa criação do personagem. São processos, etapas de processos parecidas, mas são diferentes na prática. Entendi, eu acho que respondeu. Tá Pronto, ele está dizendo aqui que entendeu. Vou mudar aqui a... Complementando, ele fez outra pergunta logo em seguida, então eu já vou juntar as duas. Pode fazer. O figurino é uma peça fundamental para a performance de um personagem, ator ou bailarino, no sentido que ele é uma forma de linguagem. Nesse caso, é necessário que o figurino seja criado de uma forma em que ele não se sobressaia, chegando a roubar a cena. Ou isso não é uma regra? Assim, o figurino ele pode se sobressair, mas isso de roubar a cena é... Na verdade, isso aí depende também do que você quer passar, né? Ele vai... Só repete, só o iniciozinho da pergunta, Aline, por favor. O figurino é uma peça fundamental para a performance de um personagem, ator ou bailarino. Tá. No sentido de que ele é uma forma de linguagem. Nesse caso, é necessário que o figurino seja criado de uma forma que ele não se sobressaia, chegando a roubar a cena. Ou isso não é uma regra? Eu acho que realmente é isso que eu respondi mesmo. Não é uma regra, porque você vai pensar no todo, né? Quando você cria o figurino para um determinado personagem, você tem que pensar com os outros personagens que ele vai interagir. Nesse, nesse espetáculo aqui, eu criei o figurino de alguns personagens, né? Era Alice no País das Maravilhas. E a gente estava fazendo assim, eram os personagens principais, só que aí a gente tem que ver também que, apesar de serem os personagens principais, existia um trabalho de outros profissionais, de outros figurinistas nesse mesmo espetáculo, porque era muito grande o elenco. E aí, não necessariamente você precisa ter essa preocupação, né? Não, você vai seguir pelo que o personagem te dá de material, né? E se ele vai se sobressair ou não, isso aí fica muito a cargo do que o diretor quer, né? Ele vai falar isso para você. É para ele falar, né? Se ele não falar, você pergunta. Quem que você quer que chame mais atenção na trama? Então, eu acho que é por aí o caminho, assim. Arrasou. Leonardo Alves, novamente.
Ao desenvolver os figurinos de época, você faz uma pesquisa de aviamentos, tecido, estamparia para desenvolver o seu trabalho. Já vi filmes em que o zíper foi usado, mas na época representada, sequer tinham inventado. Isso faz uma real diferença na próxima final, ou é mais livre? Também vai depender do diretor, né? Também vai depender do que se quer passar. Por exemplo, no filme de Maria Antonieta, eles colocaram lá propositalmente um All-Star no meio da cena. E isso tinha um porquê. Então, é o significado, o figurino tem muito disso, né? Do significado por trás, né? O significado de cada elemento vai ser muito importante na construção. Então, sim, você pode ficar mais livre, mas ter esse cuidado. Se o diretor ele quer que você realmente faça uma coisa ali à risca, né? Que você siga à risca todo esse essa coisa de você olhar para aquela época e você tentar reproduzir exatamente tal e qual. Com a matéria-prima que a gente tem hoje, assim, muitas vezes no mercado a gente não consegue achar tal e qual, né? Então, a gente faz adaptações, a gente trabalha muito fazendo adaptações. E eu acho que o trabalho do figurinista é esse, de fazer adaptações que consigam atender a expectativa do diretor, a expectativa do personagem também, do ator, né, que vai estar usando aquilo ali, e que isso consiga passar para as pessoas a mensagem. O mais importante, eu acho que aí é a mensagem que se quer passar. É isso Acho que eu mesmo. respondi. Aí ele continua. Você cria sozinha todos os figurinos ou é um trabalho em equipe? Quantas pessoas estão envolvidas geralmente? Então, a criação do figurino depende também da equipe. Como eu falei, vai depender do cliente que eu estou lidando. Se é uma companhia, se é um espetáculo grande, né, a gente consegue ter essa comunicação, interagir mais com várias pessoas, com o elenco, com o iluminador. Né? Aqui em Natal, geralmente, por a gente ter essa escassez de profissionais de iluminação e cenografia, ainda, né, apesar de que isso hoje já está mudando um pouco, mas a gente ainda tem produções que repetem, né? Então a gente acaba se conhecendo. E às vezes eu já conheço a equipe de iluminação, de quem vai fazer o cenário, e aí se torna mais fácil essa comunicação, né? Mas eu acho que é bem bacana você conseguir fazer se comunicando com essas pessoas. Se for possível, claro. Nem sempre vai ser possível. Não sei se eu respondi. Respondeu sim. Próximo. Rafaela pergunta se os figurinos das novelas da Globo são feitos por figurinistas. Se você conhece algum que possa citar. Sim, conheço alguns, assim, por nome, agora eu acho que só vou lembrar da Gogóia, né, Gogóia Sampaio, ela é bem acessível, né, teve Beth Felipe, que eu acho que ela já fez algum curso, ó, ela já fez algum figurino para novela, se eu não me engano, posso estar falando besteira, mas eu acho que ela já fez. E eu tive contato com ela no CIEP Figurino, nesse evento, acho que foi em 2014, a gente teve uma oficina com ela, e foi bem bacana, ela levou várias rendas, inclusive Maria Maré perguntou ali, falou da questão das rendas, né, do uso de rendas, e foi bem legal porque ela trouxe várias rendas para a gente fazer esse trabalho de tingimento de rendas, né, para tentar dar essa cara mais envelhecida na renda, então, de profissionais que eu posso citar, assim, são esses, né, da Globo, e que eu acho que elas já desenvolvem um trabalho aí de anos que eu acho que vale a pena olhar, vale a pena acompanhar. Mas tem outros também, né? A gente pode colocar ali uma listinha depois também no YouTube para vocês, na descrição. Arrasou. Nil fez uma pergunta, mas você já respondeu, mas eu vou só recapitular. Ele perguntou Claro. se as perguntas corporais podem ser consideradas um tipo de figurino. Se é o quê? As pinturas? Sim, as pinturas. Tá. Sim, as pinturas corporais, inclusive nesse trabalho que eu comentei com vocês, né, que eu entrei no CRUO Arte Contemporânea, era um grupo que ele tinha uma linguagem artística muito voltada para essa questão do no artístico, mas que existia toda uma pesquisa por trás, embasada na filmografia do Pedro Almodóvar, inclusive, que eu mostrei para vocês,
E na vida e obra de Frida Kahlo, então a gente teve um trabalho assim bem rico, né, de pesquisa por trás e que embasou esse uso do nu na cena, né? E o nu na cena, ele tem um significado muito forte, então não dá para você sair colocando isso em qualquer cena, né? Não dá para você usar esse elemento em uma cena de qualquer forma. Você precisa saber o que você está querendo transmitir com esse nu. Porque é um corpo. Então, é uma ferramenta que você vai estar expondo ali, né? A sua ferramenta de trabalho, a ferramenta de trabalho dos atores, dos performers, no caso desse grupo que eu participei, eram artistas, né? Performers de várias áreas, e eles tinham esse trabalho justamente, né? Eles faziam. Tem um bem bonito que se chamava Corpo Livre, que foi, na verdade, um trabalho em forma de manifesto, né, por causa de uma bailarina que dançou nua no Teatro Alberto Maranhão, e ela foi demitida por dançar nua. E essa bailarina, ela até fez moda comigo, né, uma grande amiga minha, bem bacana a história dela, e ela né, trouxe essa questão desse trabalho, e infelizmente isso teve bastante repercussão nas mídias, né, e esse trabalho Corpo Livre, ele era um trabalho de instauração cênica, né, a gente utilizava muito esse conceito de instauração cênica, onde os atores, os performers, eles desenvolviam um trabalho em determinado ambiente e deixavam ali algum resíduo desse trabalho. Poderiam ser flores, poderia ser algum líquido, água, qualquer coisa que fosse um resíduo daquela cena que se instaurou ali, naquele espaço. Então, é um trabalho bem bonito que vale a pena pesquisar. Tem muito artigo publicado sobre esse trabalho do Cruô, Arte Contemporânea. Vocês podem dar o Google também. E aí, eles usavam pasta d'água sobre o corpo, né? E muita gente questionava, porque eu entrei nessa parte de fotografia no grupo, mas depois eu fui passando aos poucos para a parte de figurino. E aí, quando eu falava para as pessoas, né, eu faço, ajudo na parte de figurino, né, do grupo, e aí o pessoal falava, mas como assim figurino, né, se eles não usam roupa, de fato. Então, a pintura corporal, sim, ela pode ser utilizada, inclusive, a gente tem vários exemplos aí, né, aqueles pintores que fazem verdadeiras roupas, eles meio que reproduzem uma roupa sobre um corpo nu. Não sei se vocês já viram isso, mas teve uma época que passava muito na TV, né? Assim, essa galera com o corpo todo pintado. Então, sim, tinta pode ser. A gente pode falar, né? Usar esse termo figurino para tinta nesses casos. Entendi. Próxima. Paloma pergunta: quais os requisitos para um filme ganhar um Oscar? Eu acredito que seja o Oscar de melhor figurino, né? Melhor figurino, tá. Olha, isso aí, assim, eu não vou saber te dizer ao pé da letra, mas eu imagino que seja criatividade, né? A questão da própria formação também, do construção mesmo do que foi passado ali no filme, né? Naquele filme, naquela série. E a questão da imagem visual que é criada ali. Então, eu acredito muito que seja principalmente levar em consideração esse ponto da criatividade e das soluções criativas que são executadas para desenvolver um figurino, né? Tem até um filme que eu não me recordo agora o nome, mas que ele foi um figurino super simples que usava pouquíssimo tecido, era mais assim uns retalhos de tecido e ficava bem bonito na cena. E esse filme ele ganhou o Oscar e muita gente ficou surpresa porque teve vários outros filmes que tiveram figurino, filmes de época, né, que tiveram figurinos assim super detalhados, bem elaborados, com essa informação da época muito presente, né? Então eles questionaram muito isso. Mas por que que o figurino o figurino de época ele não ganhou o Oscar e esse figurino aí parece que foi improvisado com retalhos de tecido, ganhou o Oscar no lugar.
Porque, na verdade, o que foi levado em consideração foi a questão da criação mesmo, da criatividade do figurinista em usar essa matéria-prima para fazer algo tão potente. Então, eu acho que é mais esse o caminho, da criatividade mesmo. Concordo. Próxima. Moale. Ah, não, desculpa. Mas, Moale é depois, tem uma. Letícia Araújo. Ela perguntou: no movimento drag queen, as roupas que elas usam para performar, para compor sua personalidade, é considerado figurino? também. Inclusive, alguns já entraram em contato comigo, eu estou até para desenvolver figurino para eles, né, para elas. E, na verdade, isso é bem bacana, assim, de pensar, né? Porque é um figurino que você vai estar mexendo muito com o empoderamento, né? A criação do personagem dessa pessoa. E no caso da drag, isso é muito, muito importante, porque é o momento de transformação dela, né? E, e eu acho que assim, para mim está sendo um grande prazer, né, fazer esse trabalho para essa drag daqui de Natal. E quando ficar pronto, vocês podem ver lá na página, eu acho que o resultado vai ficar incrível. E eu acho que é bem bacana, assim, pensar figurino para esse público também, que é um público que está aí, né, que está cada vez mais ganhando espaço, tá? E eu amo. É, Eu agora, Moale. Moale perguntou: sei que você pesquisa figurino, rendeiros, estamparias orgânicas. Hoje você trabalha com o quê? E consegue usar seu conhecimento dentro da indústria? Acho que indústria sim. têxtil e confecção, ela quis dizer. Então, hoje, atualmente, eu estou trabalhando em uma parte de design, né, para aplicação. Estou trabalhando como designer de experiência, né, uma coisa que, assim, tem bastante relação com moda, com figurino, com a experiência de quem vai estar usando aquilo ali, mas é voltado pro varejo, né, varejo comercial. E, na verdade, hoje eu estou muito mais voltada para a minha marca, né, para essas produções e coisas que aparecem, né? Assim, encomendas, tudo sobre encomenda. Então, eu tenho aí essa página, né, da Cerejeira Lab, que eu uso muito para ter contato com os clientes. Então, muitas pessoas entram em contato através dela para pedir um figurino, ou às vezes até um fardamento. Então, essa página eu estou mantendo hoje para isso, né, para figurino e fardamentos personalizados. Mas sim, essa questão da gente colocar esse conhecimento em prática no que a gente vai desenvolver, acaba que isso é bem fluido, né? Isso acaba acontecendo. Apesar de que você se adapta muito também, né? Você tem que ser muito resiliente para você poder trabalhar, principalmente aqui em Natal, principalmente no mercado do RN, para você trabalhar com diversas marcas, você acaba se adaptando para as várias. Você tem que estudar. Tudo que você vai trabalhar, você tem que estudar, né? Estudar o mercado. Você não adianta você tentar imprimir seu digital em tudo na vida, porque as coisas na prática não funcionam assim. Então, quando você realmente não tem uma marca que você pode colocar ali sua digital, né, sua impressão, você trabalha com clientes diversos, né, marcas diversas, você acaba se adaptando a cada marca. Né? Trabalhei recentemente na Riachuelo, né, no departamento de estilo da Riachuelo, e lá eu tive que me adaptar para fazer criações assim voltadas para o público da Riachuelo, né, o público feminino adulto. A gente tem que se adaptar ao que aparece. É isso aí. Design de moda, gente, design de moda, qualquer profissional das artes, design de moda tem que se adaptar ao mercado, é isso mesmo. Não tem essa, não dá para você ficar engessado só em uma área, né, um formato de criar, a gente tem que pensar aí principalmente agora no período da quarentena, né, essas novas formas de você criar também. Você falou isso, eu lembrei agora um episódio recente. A gente indicou lá no Instagram aquela série Making the Cut. E da final, né, que ficou. Eu não vou dar spoiler, mas na final, uma dos estilistas que ficou na final, ela tem uma marca própria muito forte mesmo. E os jurados ficou insistindo direto: não, mas você não conseguiria mudar tal coisa, fazer tal coisa. E ela meio que bem
enquadrado em relação a isso, e eu acho que foi uma das coisas que fez a personagem lá, né, estilista, designer, não conseguiu o prêmio final. Não dei spoiler, tá, gente? Mas quando vocês forem assistir, pensa nisso. A próxima pergunta é de Genildo. Queria até agradecer a presença dele aqui, Genildo Peixoto, que é o diretor lá do Clovis Motta. E ele pergunta, quer dizer, primeiro elogia, Jéssica, principalmente parabéns pela brilhante palestra, e pergunta, como você vê a inserção de novas tecnologias, a exemplo da indústria 4.0, no desenvolvimento do design? Ela foi... Travou. Travou? Foi. Consegue repetir? Repito. Deu uma travada aqui, né? Rapidinho. Ele elogia, né, pela palestra, parabéns pela brilhante palestra, e pergunta, como você vê a inserção de novas tecnologias, a exemplo da indústria 4.0, no desenvolvimento do design de moda? Esse é um ponto bem importante para a gente que é designer, né? E também figurinista, por que não? A gente pensar nessa indústria 4.0 que vem aí, né? Já está aí, na verdade. A gente pensar principalmente em usar essas tecnologias para um olhar mais sustentável para a moda. Que isso da sustentabilidade, gente, já é tão antigo, já é tão cansativo. A gente tem, isso aí já era para ser inerente ao nosso processo criativo. A gente já deveria criar pensando nisso, já deveria nascer pensando nisso, né? Então, assim, é bem importante, tá? A gente considerar as tecnologias, né? Nessa live de sábado, inclusive, eu queria já fazer um link, porque a rendeira lá da Espanha, que vai estar como convidada, ela vai falar sobre isso, né? Dos novos fios tecnológicos que vão estar sendo usados nas rendas. Então, alguns fornecedores de fios lá da Europa, né? Ela consegue esse contato com o pessoal e eles vão testando as rendas, né? Já estou dando spoiler aqui da live. Maria Maré vai me matar. Mas é bem interessante o trabalho. Eles constroem tramas assim com fios tecnológicos, né? Fios feitos à base de alga marinha, e isso vai dando um efeito assim meio translúcido nas peças, né? Vai deixando, vai meio que dando esse efeito de camaleão, né? Mudando de cor aí. Então, assim, tem muita coisa bacana. Inclusive, a indústria 4.0, voltando aí para esse ponto da sustentabilidade, tem essa questão aí do corte automatizado, que eu acho que isso aí é fundamental para quando a gente fala de economia de tecido, de matéria-prima, né? A gente pensar refletir, né, sobre o uso dessas tecnologias na nossa marca, na nossa indústria, e o uso dessas matérias-primas também tecnológicas, né, para que a gente consiga, principalmente agora, que a tecnologia, ela tá vindo assim tão avassaladora, né? A gente está sendo meio que engolido por esse ambiente tecnológico. A gente está aqui agora, né? Fazendo uma live. Isso aqui poderia estar sendo feito numa sala ao vivo, a gente tendo contato, eu vendo vocês ali, todo mundo. Mas a gente está sendo meio que engolido nesse processo mesmo de quarentena, né? Se faz necessário. E a gente sabe que esse avanço tecnológico, a tendência, né, com esse período que a gente está passando agora, é isso vir cada vez mais rápido. Então, a gente precisa olhar para essas tecnologias. Eu acho que a Letícia falou aí. Obrigada, Letícia. Obrigada pela presença. Estou aqui lendo os comentários agora, gente. Vou nem conseguir ler todos, mas obrigada pela presença de todo mundo. Então, deixa eu ler a última pergunta. Tá bom, vai lá. Foi de Paloma. Jéssica, como é realizada a preservação de um acervo como o da Globo, por exemplo? A logística de guardar, preservar. O figurinista está presente nesse processo? Sim, assim, o figurinista ele precisa conhecer, mas quem faz esse trabalho de cuidar do acervo, de fazer a manutenção desse acervo, são técnicos, né? Pessoas que a Globo provavelmente contrata para fazer esse cuidado, né? Assim, fazer a manutenção também, pequenos reparos. E, inclusive, nesse laboratório que eu falei para vocês, que a gente implementou no departamento de artes, a gente tentou fazer, né? Assim, boa parte desse trabalho. E mesmo em meio a todas as dificuldades, mesmo sem ter toda a estrutura, a gente tentou fazer da melhor forma, porque, assim, figurino é uma coisa que a gente sabe que não pode ter em contato com umidade,
né? A gente tem que ter uma proteção, geralmente quando se trata de figurinos que têm matérias-primas muito específicas, que tem alguma coisa manual, por exemplo, uma pintura manual feita sobre o tecido, isso aí precisa ser muito bem conservado. Quem tem um trabalho bem bacana, voltando aí à referência, é o Fausto Viana, com relação à conservação de acervo também. Lá na USP, né, o Fausto ele é professor da USP, e lá eles têm um acervo bem bacana, e ele faz esse trabalho de manutenção, de cuidado e reparos do acervo. E eles fazem isso de uma forma brilhante, assim, quase a nível globo mesmo, né? Assim, só o pouco que ele me falou de como eles fazem, já dá para perceber que eles têm um pouco mais de estrutura do que a gente tinha no laboratório de figurinos, né? Aqui da UFRN. Mas tudo isso é questão da gente também investigar, estudar formas de manter, por exemplo, tem produtos que você aplica nas peças para também não criar bicho, né, não criar traças, e tem produtos que você pode também colocar no próprio ambiente, né, para evitar a umidade. Enfim, tem N coisas que eu poderia citar aqui, mas no momento que eu lembro é isso, assim. E a capa, a proteção do figurino mesmo, né, que eu acho que é o mais importante. Geralmente todos eles são cobertos com um plástico ou guardados assim em araras suspensas, né, um pouco mais altas, para que a peça ela consiga ficar realmente toda esticada na arara, para que isso não amasse, né? Tem tecidos que vincam muito fácil, a gente sabe, e que se eles são tingidos manualmente, isso cria uma marca na peça, e isso aí não tem como recuperar depois. Então, precisa, sim, ter esses cuidados de conservação. Eu acho que na Globo eles fazem mais ou menos dessa forma, né? Não sei detalhes, porque eu não trabalhei lá, mas, sim, é basicamente o mesmo formato. Arrasou demais. Eu acho que acabaram as perguntas. Todo mundo já começou a ler aí, né? Todo mundo agradecendo e parabenizando. Sim, E falei. eu também parabenizo e agradeço demais. Foi ótimo, Eu queria agradecer. maravilhoso. Obrigada. Espero que um dia a gente consiga presencialmente, né? Mas Sim. foi incrível. Muito obrigada. Agradeço aí o convite. Obrigada a todo mundo que ficou aqui até agora, numa noite de São João, 1h47. Verdade. Não, Eu lembrei de uma coisa aqui, maravilhoso. para os alunos que estão de design aí, que quiser praticar figurino e trajes de cena, o professor Ricardo Guti conversou comigo e com Lívia antes da quarentena, porque lá no IF, os alunos do segundo ano do integrado, todos os segundos anos fazem peças teatrais. Legal. E ele conversou até com a gente, perguntando se a gente poderia fazer essa parceria com eles. E quem tiver interesse em continuar essa parceria mesmo para praticar, ver como é. Olha, é a oportunidade, né? É uma oportunidade, né? E as Bacana. peças lá são bem elaboradas. Ricardo é um professor de arte nosso, que ele é Legal. maravilhoso. Então fica a dica aí para vocês, tá? E Olha só aproveita. Obrigada, Jéssica, do coração. Obrigada, Aline. Eu que agradeço aí vocês todos. Um beijo.